Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, segundo livro de Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. Segundo Reis, capítulo 4, verso 38 em diante. Aqui na minha Bíblia tem como título, e é o título que eu vou usar mesmo essa noite, que é a morte que havia na panela. E vamos estar tratando sobre esse tema essa manhã. Sobre a morte na panela. Todos acharam? Vou estar lendo. Segundo Reis 4:38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos do profeta estavam assentados à sua presença. E disse-lhe ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos do profeta. Então saiu ao campo, apanhou ervas e achou uma parra brava, e colheu, dela sua capa encheu de coloquintidas, e veio e cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram do caldo para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram, dizendo: homem de Deus, a morte na panela, não podemos comer. Por isso disse-lhe: trazeis, pois, farinha e deitais na panela. E disse-lhe: tirais de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Aqui vemos que o profeta Eliseu, no seu capítulo 4, se começarmos a ler, vemos que o profeta Eliseu ajudou uma moça e ela prosperou seu azeite. E em seguida, Eliseu, ele passava todo dia por uma cidade, né? E lá tinha uma mulher sunamita. E a Bíblia diz que aquela mulher tinha posse. Era uma mulher que tinha um recurso financeiro. E ela fez para Elias um quarto, para que toda vez que ele fosse na cidade, ele simplesmente tivesse algum lugar para ele passar, porque aquela moça via nele um homem de Deus. E um certo dia ele chamou o seu servo e mandou chamar aquela mulher e perguntou o que ela queria. Mas só que a providência da terra aquela mulher já tinha, ela não tinha um filho, e eles perceberam. E Eliseu profetizou na vida daquela mulher que dentro de um ano ela tem um filho, e isso aconteceu. Só que o filho daquela mulher foi para o campo um dia com o pai e morreu. E mesmo assim, ela foi atrás de Eliseu. Eliseu veio e novamente houve um novo milagre. Que foi aquele menino foi ressuscitado. Ele estava morto. Diz a Bíblia que Eliseu deitou em cima dele e ele ressuscitou. Entrando no capítulo 38, no verso 38, desculpa. Diz que Eliseu voltava. Ele voltava a Gilgal. Gilgal era a terra que estava com muita fome. O povo estava com muita fome. A Bíblia nos diz que duas mulheres, uma cozinhou um filho para comer, a outra prometeu que no outro dia ia comer o filho dela. Para vermos o tamanho da fome que era naquela cidade. Mas Eliseu veio. E ele entrando em Gilgal, tinha uma escola de profeta. E o verso 38
nos diz que eles estavam assentados. E assentados eles estavam à frente de Eliseu, para aprender alguma coisa, né? E essa manhã, eu queria falar um pouco sobre a fome. E qual tipo de fome que estamos tendo? Porque naquela cidade havia uma grande fome. Mas aqueles homens estavam assentados. E assentaram para quê? Na frente de um homem de Deus. Para aprender as coisas de Deus. E o significado da fome é uma palavra. A palavra fome é um nome dado à sensação psicológica que talvez com que o corpo demonstre que precisa de alimento para manter suas necessidades vivas. Ou seja, precisamos de se alimentar. O nosso corpo necessita de um alimento. Precisamos comer. Como dizia minha avó na antiguidade, saco vazio não para em pé. Então, entendemos que o nosso corpo tem necessidades. E a necessidade maior do nosso corpo é se alimentar. Porque se você não se alimentar, você fica fraco. Você talvez pegue uma doença. E os seus organismos vão morrendo pouco a pouco. Então, somos necessitados de comer algum tipo de alimento. E esse alimento ele vem do estímulo chamado apetite. O apetite ele significa apenas um fenômeno instintivo. Voltado, instintivo, vontade de comer. Ou seja, ele que desperta a sua vontade de comer. E vemos, e eu estudando para trazer essa palavra para os irmãos, eu precisei saber o que era fome, né? Porque eu vou falar da fome. E nós temos 6 tipos de fome. E eu não sabia disso. Mas existem 6 tipos de fome. A primeira fome é a fome orgânica ou física, que foi a fome que eu falei. Essa fome é a fome real. É aquela que surge da própria necessidade de ingestão de nutrientes para o organismo. Ela não vem acompanhada de aspectos emocionais e não tem mesmo ritmo nem o mesmo tamanho para todo mundo. É a fome que a gente sentimos natural. Fome orgânica, física. É a vontade de comer. Seu corpo necessita disso. Essa é a fome natural que todo ser humano tem. Possamos ver com a criança quando ela necessita de suplementos no seu corpo, quando ela acaba de nascer, ela começa a chorar. Aquilo é uma fome natural. E ela precisa ser alimentada. E a mãe vem e o alimenta. Essa é a fome natural. Existe uma fome, pastor Gilmar, e essa é a fome boa. É a fome social. É aquela fome que quando juntamos entre amigos, fazemos aquele churrasquinho, e talvez a gente não temos fome naquele momento, mas se chama fome social, porque você está reunido com seus amigos, e você está comendo simplesmente pelo ato de comer. Pelo ato de estar juntado ali com alguns amigos, com algumas pessoas que você gosta, e ali tem um banquete. E talvez você já saiu da sua casa e já tinha almoçado ou tinha jantado, mas você foi lá e falou, não, vou comer para não desfazer do amigo. A fome social. A fome que se reúne. Essa é uma das fomes que agrada, né? Porque quando você está entre amigos, você fala conversas, solta piadas e ainda come. Essa é a fome muito agradável para nós, né? Tem uma fome que chama fome específica. E aí tá outra fome que é do zoião. Literalmente chamado zoiudo. Por quê?
E a Karina tem que almejar por isso. A irmã Karina tem que almejar por essa fome específica, pastor. Essa fome é um tipo de fome. Aparece quando você procura algo especial para comer. Essa é um aspecto da fome fisiológica, mas está ligado também à emocional. Vai além da necessidade de comer. Está ligado também com a vontade. Geralmente envolve alimentos preferidos de tipo que não são consumidos há muito tempo. Muitas vezes esse tipo de fome desperta por lembrarmos prazerosas relações em alimentos. O porquê que eu falei que essa fome a irmã Karina tem que desejar que as pessoas tenham? Às vezes eu estou na minha casa, lembro do docinho da Karina. E aí aquela fome é do lembrar. É uma fome específica. Na sua casa tem comida, tem arroz, tem feijão, tem mistura, tem tudo. Mas nada daquilo é agradável. Vai ser agradável quando você comer aquilo que você deseja. E muitas das vezes o seu desejo é de comer algo diferente. E aí, pega o Ricardo, manda o zap pra Karina. Tem aquele alfajor aí? E aí, ela vai lá e tem. Aí, vou lá e busco. Então, a sua fome é específica. É por algo que o seu corpo deseja. Que a sua mente que a sua mente simplesmente necessita. Temos a fome emocional. E essa é uma das fomes que todos nós desejamos ficar esperto e alerta. Porque essa fome emocional, ela desperta e desencadeia algumas coisas em nossa vida que não são legais para o ser humano. Mas eu primeiramente vou ler o que está escrito aqui. Muitas pessoas procuram buscar na compreensão quando se alimentam. Tiveram muitos dias felizes, muitas conquistas. Comem desenfreadamente para celebrar. O dia foi difícil e a sensação não foi boa. Buscam na comida espécie de consolo. Quando o ato de comer envolve situações emocionais específicas, seja boas ou ruins, chamadas de fome emocional. Muitas vezes esses tipos de fome está ligado a situações de ansiedades, angústia, depressão ou até mesmo alegria externa. E olha que esse tipo de fome emocional, ele nos causa. E às vezes estamos comendo porque estamos com esses sentimentos em nossa vida. E não estamos percebendo. Porque essa fome ela é desencadeada pela ansiedade. E às vezes somos pessoas ansiosas. Ou estamos ansiosos. Estamos angustiados ou depressivos. Ou até mesmo uma alegria que excede a alegria normal. Essa fome se tornou uma fome emocional. E muitas das vezes estamos buscando no alimento consolo. Para momentaneamente saciar aquilo que estamos sentindo. E se alimentamos exageradamente. Deu um trava-língua aqui, mas tá tudo bem. E aí estamos comendo por esses motivos, pastor Gilmar. E hoje, uma das maiores doenças, e que pode se tornar a doença do século, é uma doença chamada ansiedade. E o Gabriel abriu o culto falando disso aqui.
que não sermos ansiosos pelo dia de amanhã. Olhai para as aves do céu. E é dessa forma que devemos entender que Deus provém na nossa vida. Às vezes estamos ansiosos por coisas que já estão resolvidas. Deus pode resolver. E o maior exemplo que o Mateus dá nesse texto é que podemos olhar para as aves do céu. Elas não trabalham, não ajuntam riqueza, não está preocupado com o dia de amanhã, não está preocupado com o que vai acontecer daqui uma hora, e elas são alimentadas, pastora Maria. Elas comem, elas bebem. O que se dá para entender nesse texto, que a providência de Deus ela é tremenda. E ele vai falando e vai dando vários exemplos. Mas o último exemplo maior que ele dá, é que ele fala, primeiro buscais o quê? O reino. Se você buscar o reino, pode ter certeza que não vai ser ansiedade, não vai ser depressão, não vai ser nada que vai te derrubar. Porque andamos ansiosos. Andamos às vezes preocupados com muitas coisas. E essa fome aqui, devemos nos preocupar. Porque essa fome exageradamente vai trazer malefícios para a nossa saúde. Veja bem, eu vou usar um termo aqui, que é um pouco grosseiro, mas é a realidade. Se a gente, e aqui o pastor Gilmar, ele pode falar melhor para nós, se você pegar um esgoto, você começar na sua pia, jogar um monte de coisa dentro da sua pia, óleo, resto de comida, e for jogando, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Vai entupir. Então devemos ter simplesmente a compreensão e entendermos que isso é uma doença e devemos procurar ajuda. Porque vai chegar uma hora que você vai comer tanto, vai estar tanto ansioso, vai estar num sistema tão acelerado em sua vida, vai ser como esse esgoto, vai entupir. E depois que entope, meus irmãos, então devemos atentar a esse tipo de fome. Tem uma fome chamada é uma palavra meio difícil, mas vamos lá. Fome sensuacional. Quando você passa na frente de uma doceria, essa fome é quando você passa na frente da doceria e vê aqueles bolos, sorvete, tortas, se apresentando sem pedir licença, não é? Essa fome situacional, ela aparece sem estar com necessidade, ligada à fome psicológica, emocional, algo do momento. E se você lutar firme contra elas, pode resistir à tentação que passamos assim, que a exposição àquele alimento acaba. Então ele está dizendo que a fome, quando a Karina está lá nos eventos dela, vou usar você, Karina, como você é a única que vende comida aqui, então a gente tem que, se for falar de construção, nós fala com o pastor Gilmar. Se for falar de esgoto, nós fala com o pastor Ederson. Agora de comida é com você, não tem jeito. É bolo, é doce, é cadoços, como diz, né? E aí essa fome é quando você está nos seus eventos, você expõe seus alimentos, todos, numa vitrine. E a pessoa passa e fala, opa, parou. Ele não está com fome. Mas a forma que você expôs a sua alimentação na vitrine chamou a atenção e gerou uma fome. E aí você tem que orar
Porque aqui está dizendo que se você for embora, aquilo você esquece e acabou. Aí você tem que orar para o cara ficar. Não, leva embora. Mas enfim, essa é a fome que acontece nessa situação. Mas hoje eu quero falar de uma fome, porque até agora as fomes que foi relacionada foi sobre a fome física, foi sobre nossas necessidades. E agora eu quero falar de uma fome que todo ser humano tem que ansiar, que é a fome do Espírito, que é a fome de sentir a vontade de Deus. Essa fome espiritual, não tem nenhum alimento na terra que possa suprir as nossas necessidades. Não existe essa fome. Quando sentimos fome de Deus, de Espírito, somente Deus pode nos ajudar, nos sancionar a fome, né? E aí, verso 38, vemos que, voltando de Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na presença, e disse-lhe ao moço, põe a panela grande no cume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Comecei falando na minha pregação aqui que havia uma grande fome naquela cidade. E existiam homens famintos. Mas vemos que ele estava sentado diante do profeta. E de alguma forma eles queriam matar a fome deles. A fome física existia. Mas eles estavam sentados diante do profeta. Porque eles precisavam matar uma fome. E essa fome é uma fome espiritual. É a fome da vontade de Deus. E na Bíblia tem vários exemplos. Mas pegamos o exemplo de Marta e Maria. Está escrito lá em Lucas 10, no seu capítulo 38 ao 42. Está escrito assim: e caminhando Jesus e seus discípulos chegaram num povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximou-se dele, perguntou: Senhor, não se importa a minha irmã tenha deixado sozinho o serviço? Disse-lhe o Senhor, que me ajudais. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Esta não será tirada. Então devemos entender, e esse exemplo de Maria. Marta estava preocupada com muitas coisas, ansiosa em servir talvez os servos, em limpar a casa, em lavar o banheiro, fazer alguma coisa da sua vida, em trabalhar. E às vezes nós vivemos desse jeito, igual Marta, preocupado com um monte de coisa, pastor Roberto. Mas Maria escolheu a boa parte. Porque Maria, na real, não estava nem aí com o que estava acontecendo ao seu redor. A fome dela era de aprender. E sabemos que ela se assentou ao pé de Jesus. E ali Jesus ia ensinando.
E ela quis a boa parte. E devemos tomar desse exemplo. Devemos aprender da palavra de Deus. Marta estava sentada ao pé de Jesus. E Jesus ensinava. Marta não, Maria. E Marta preocupada com o serviço da casa. Devemos entender. O mais importante para nós é aprender da palavra. A palavra de Jesus, ela ainda tem poder, irmãos. A palavra de Jesus ainda liberta, ainda restaura. Talvez estamos tão ansiosos, andando preocupados com coisas desse mundo, estamos esquecendo melhor a palavra. Estamos esquecendo quem é a palavra. E a palavra um dia subiu no madeiro e sangrou por mim e por você. E talvez o sacrifício de Jesus na cruz hoje não seja mais tão importante para um crente. Porque o crente está preocupado e ansioso com um monte de coisa. E está esquecendo da palavra. Está esquecendo do sacrifício de Cristo. E hoje, meus irmãos, eu convido a todos para que a gente possamos lembrar somente da palavra. Que a palavra de Jesus, o salmista diz, que é lâmpada para os meus pés. É a palavra de Deus. E devemos largar um pouco dessas coisas mundanas e se preocupar mais com a palavra. Orar mais, buscar mais. Ver o sacrifício de Cristo. Irmãos, estamos vendo o que está acontecendo no mundo. E as dores estão aí. E talvez as pessoas estão esquecendo o que está escrito no Apocalipse. Que ele virá. Ele foi. Mas ele virá. Estamos deixando de ler as coisas do fim. Porque estamos preocupados com coisa da terra. E esse não é o reino que prometemos. Que nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa da Nova Jerusalém. Devemos começar a se preocupar com essa promessa. Porque é os fins dos tempos. E não acreditamos, talvez estamos desacreditados. Eu falo estamos porque é um contexto geral, irmão. Somos uma igreja. Somos um membro. Somos um corpo. E um corpo tem que caminhar junto. Então devemos se preocupar. Porque a palavra de Deus ainda ela é luz. Ela é luz para os nossos caminhos. Outra hora nós nos encontrávamos em trevas. E a palavra de Deus nos trouxe a luz. João 8,12 está escrito assim. Falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui, João 8,16, Jesus veio falar qual que era a missão dele nessa terra. E ele estava simplesmente etoando e dizendo, a minha missão é essa. Pois eu sou a luz, e a luz que traz vida. Então devemos estar, o nosso foco sempre olhando para Jesus. Andando atrás dele. A palavra nos diz que através das suas pisaduras seremos salvos. E a pisadura de Jesus, irmão, simplesmente eu entendo que é assim. É o caminho dele e você está tentando pisar em cima. Copiar aquilo que ele fez. Somos seres humanos, falhos. Não vamos ser perfeitos igual a Jesus. Mas através das suas pisaduras, através do seu caminho. E o caminho não foi fácil. O caminho foi cruz do Calvário.
foi chicote. Foi sangue de Jesus que voava para todo lado. Esse foi o caminho de Jesus. E através dessa dor é que nós temos que caminhar. O Evangelho, meus irmãos, ele traz graça, traz misericórdia. Mas ele não nos isenta dos caminhos duros. Às vezes, andamos por caminhos que são duros. Mas esse é o Evangelho. E aqui não é palavra de pregador e nem jargão, não. Mas aquele que mais tem de Deus é o que mais moído é. Porque para você estar na presença de Deus, tem que tirar algumas coisas da sua vida. E às vezes os carrapichos têm que ser tirados. Um vaso tem que ser moldado. E um vaso para ser moldado, ele é apertado. Diaconisa Pedro. E hoje talvez vemos muitas pessoas que não suportou o fardo. A Bíblia diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E o fardo era leve, mas as pessoas acharam que estava pesado. E talvez hoje não estão aqui porque não suportou o verdadeiro Evangelho. O Evangelho genuíno. Não é Evangelho de oba-oba. O Evangelho que vai cair só bênçãos, só glória. Não. O Evangelho é dor. A cruz do Calvário foi dor. Só que no terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje temos liberdade nele. Porque tem um louvor que diz: a morte venceste e o véu se rompeste, né? E a tumba vazia está. Esse Deus que liberta. Esse Jesus que nos traz paz. E a palavra diz assim, em João 8,31. Jesus disse, pois, aos judeus, quem crê nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serás meus discípulos, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus estava pregando para um monte de judeu. E tinha alguns judeus que tinham se convertido. E Jesus disse para ele, permaneça. E Jesus está dizendo para nós hoje, permaneça. Continua. Porque verdadeiramente aquele que me conhecer será liberto. Que conhecer a verdade. E a verdade vai libertar. O Evangelho liberta. O Evangelho restaura. O Evangelho cura. Há liberdade em Cristo. Há liberdade em Deus. E simplesmente, irmãos, temos que saber que Jesus é a cura. Jesus entrou num tanque em Betesda e havia um paralítico, 38 anos paralítico. 38 anos. E Jesus entrando, quando ele entrou naquele tanque, ele avistou aquele paralítico. E talvez você está andando no caminho de Deus e está vendo que Deus está falando, Senhor, mas só não está me vendo. E Ele está te vendo. E ele entrou naquele tanque de Betesda, pastor Roberto, e perguntou para aquele paralítico, tu quer ser curado? E o paralítico simplesmente falou, mas quando agita as águas, não tem quem coloca eu lá dentro. E a palavra que Deus libertou para aquele homem foi uma palavra de cura. Levanta, toma seu leito e vai. E essa palavra que Deus tem para nós, o Evangelho é isso. É uma palavra de cura.
temos esse exemplo. Aquele homem foi curado. Havia 38 anos, irmãos. Imagine você 38 anos. E de repente chega um homem e você olha para aquele homem. Porque aqui ele não sabia que era Jesus. E Jesus também, ele nunca se fez questão de se apresentar em glória para ninguém. Jesus é o exemplo de humildade. Porque às vezes tem pessoas que são uma coisa aí embaixo. Quando sobe aqui e pega esse microfone, ai, ai. E Jesus, ele simplesmente, ele andou como humilde. A palavra de Deus é humilde. Mas na palavra de Deus tem pão, tem alimento. Na palavra de Deus tem luz. Na palavra de Deus tem cura. E na palavra de Deus tem algo rochoso. Quando você está firmado na palavra de Deus, é como uma rocha para nossos pés. Porque quando você sobe em algum lugar e aquele lugar não te sustenta, você cai. Mas quando você está na palavra de Deus, ela te sustenta em pé. E aqui vemos um exemplo. Em Mateus 7, 24 e 25. Todos aqueles, pois, que escutam a minha palavra e a praticam, assemelha-se a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correndo os rios, soprando os ventos, e combatendo aquela casa, e não caiu, porque está edificado na onde? Na rocha. E aí Jesus dá exemplo. Aquele que edifica sua casa na rocha, pode vir o que vier e não derruba. E essa rocha, meus irmãos, é a palavra de Deus. Se você não edificar a sua casa na rocha, você edificar a sua casa em coisas momentâneas que passam. E repito, vou bater nessa tecla. Enquanto você edificar a sua casa em coisas do mundo e não colocar isso aqui, ó, a palavra de Deus, como sua rocha, vai vir um vento e vai derrubar. Pode ter certeza. Quando você está edificado na palavra de Deus, pode vir o que vier. Eu tenho uma coisa, meus irmãos, comigo, que eu escutei essa palavra uma vez. E essa palavra ela ficou no meu coração até hoje. E peço que nunca saia. O rapaz falando, um pregador falando de uma palavra, e ele usou o exemplo de uma árvore. Uma árvore, eu falei isso aqui a semana passada, na minha oportunidade, vou falar de novo. Uma árvore quando tem raiz forte, pode vir um vento. Alguns galhos vai ser quebrado, pastor Gilmar. Às vezes quebra e sai daquela árvore. Algumas folhas vão ser levadas. E se foi levado daquela árvore é porque não era para estar naquela árvore. Mas a árvore vai se manter de pé. Você vai olhar exemplos, você vê no desenho, quando começa a ventar, a árvore fica assim, né? É a mesma coisa. Quando você está edificado, firme na rocha, pode vir um vento forte, porque o diabo ele tenta contra a sua vida, irmão. O diabo ele se levanta de uma tal forma que ele põe na sua boca, na sua mão, aquilo que você mais gosta. Ele vai se levantar e vai falar, tá aqui, ó, docinho, bem caprichado. Dessa vez eu pus bastante leite condensado, que é para ele ficar bem doce. E aí cabe a você. Se sua visão tiver na palavra de Deus, você vai empurrar aquele doce e jogar fora. Agora, se não, meus irmãos, come. E aí o pecado entra. E quando o pecado entra,
dificilmente você vai conseguir se manter de pé. Dificilmente a palavra de Deus vai arder no seu coração como ardia. Dificilmente você vai ter a mesma submissão. Vai ser algo que você não vai conseguir se manter de pé. Verso 39. Está escrito assim: então saiu aquele homem, apanhou ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, e sua capa encheu de coloquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Aqui essa parra brava, algumas traduções vai estar escrito trepadeira brava. E não sei se todos conhecem, geralmente as pessoas plantam trepadeira em muros. E ela começa a crescer, ela dá um fruto. E esse fruto aí, ele é amargo. Isso que é um fruto amarelo. E se você consumir ele muito, ele te traz a morte, porque ele é venenoso. E aqui esse homem diz que era um dos profetas, um dos filhos do profeta. E ele saiu ao campo. E ele buscou alguma coisa. Só o que ele buscou, matava. E hoje, o que devemos estar atentos? Aonde estamos buscando frutos? Em que lugares estamos colocando a planta do nosso pé? Às vezes saímos daqui, vamos visitar outros lugares, outras igrejas, outras denominações. Mas temos que estar atento, pastor Gilmar. Porque, às vezes, aquele lugar tem um homem que ele já não é mais um homem de Deus. A Bíblia nos diz que é falsos profetas. João, primeira epístola de João, no seu capítulo 4, no seu verso 1, diz assim: amados, não creiades a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. E aqui João, ele escreve para uma época antiga, que nunca deixou de ser atual. Hoje, isso, no nosso meio, é a mais pura verdade. Pessoas estão profetizando, pastor Ederson, em nome de Deus. Assim diz o Senhor. E às vezes vemos denominações cheias. Mas da palavra de Deus? Ou de falsas profecias? Devemos entender. Quando vier aquela profecia, se provém do Espírito de Deus. Se provém de Deus. Mateus 7, 15 ao 20, está escrito assim: acautelai-vos, porém, todos os falsos profetas que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas internamente são lobos devoradores. Por esses frutos os conhecerás. Porventura, colheis frutas da espinheira, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e todas as árvores más produz frutos más. Não porém,
Pode a árvore boa dar maus frutos? Nem a árvore má dá frutos bons? Todas as árvores que não dão bons frutos, cortem, lance no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerás. E aqui, Mateus veio falando dos falsos profetas. E a gente temos que entender que toda árvore dá fruto. Mas que tipo de fruto está dando? Aqui vemos que era uma trepadeira, mas o fruto dela não era bom. Então temos que acautelar-vos. Ele diz que começava a cautelar-vos, seja atento. O falso profeta já está no mundo. E temos que entender se aquilo provém de Deus, se aquele homem está falando algo que vem de Deus. Se está falando algo e atuando em nome de Deus. Falsas profecias já estão no mundo. Falsos profetas já estão no mundo. Isso é bíblico, está na Bíblia. Que o falso profeta ele vem, pastor. E devemos manter os nossos olhos espirituais abertos. Porque senão vamos estar comendo, simplesmente, chupando limão no lugar de laranja. Vemos o maior exemplo. A queda do homem. Adão e Eva. Eva estava no jardim. E a serpente veio simplesmente o atentar. E falou para ela: que tipo de fruta pode se comer? E Eva, todas as frutas. Menos aquela que está no meio. E a serpente astuta, porque o diabo ele é astuto. Você não vai comer, você sabe por quê? Se você comer, estou sendo aqui resumindo, tá? Se você comer aquela fruta, você vai ser igual a Deus. E aquilo instigou a vontade de Eva, né? E é isso que o demônio faz. Ele instiga a sua vontade. E Eva foi lá e comeu daquele fruto. E era o fruto proibido. E a partir daquele dia, eles conheceram o bem e o mal. Só que existia uma ordenança de Deus: não coma. E às vezes estamos sendo desobedientes e comendo do fruto proibido. E aí vem a consequência. E a consequência é dolorosa. Então, meus irmãos, aquele homem saiu, foi colher uma fruta, e trouxe aquela fruta e simplesmente cortou na panela. E ao cortar na panela, aconteceu algo. Verso 40 está escrito assim: assim, tirando de comer para os homens, e sucedeu-se, comendo aquele caldo, clamaram, dizendo-lhe: homem de Deus, a morte na panela. E há momentos de dificuldade, há momentos na nossa vida que devemos clamar a Deus. Aqui, um homem trouxe uma fruta e colocou na panela. E simplesmente outros homens inocentes comeram. E aí, aquele homem, na hora que percebeu algo, ele clamou a Deus. Devemos clamar a Deus a todo momento. Há dificuldades na nossa vida? Clame a Deus. Há momentos de adversidade? Clame a Deus. Há momentos que você não vai suportar mesmo. Porque, não sei se é só eu acho que tem muita gente aqui também. Nem todo dia você levanta batendo palma. Tem dia que você levanta quebrada. Tem dia que você levanta e fala: eu não vou suportar o dia. E aí você começa a fazer o quê? Clamar a Deus.
Senhor, tem misericórdia. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Não que você está questionando a Deus, mas você está clamando misericórdia. O salmista diz assim, eu adoro os salmos, porque o salmista ele fala umas palavras, e aquelas palavras entram dentro do seu coração e arde mesmo. Todas as palavras da Bíblia, né, irmão? Claro, mas o salmo ele é algo mais romântico, parece que é escrito na dor. E em momentos de dores, de adversidade, é o momento que você mais adora a Deus. Não existe outro momento. Você mais adora a Deus, e aqui, se eu estiver enganado, alguém me corrija, quando você está quebrado. É o momento que você chora, é o momento que você se derrama na presença de Deus. E o salmista diz assim, Salmo 34, no verso 17, é um salmo de Davi. E Davi escreveu assim, o justo clama, o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. Em momentos de tribulações, não existe outro remédio. O remédio está aqui. Clamar a Deus. Clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aquele homem, simplesmente, ele teve um discernimento espiritual. Porque ele experimentou daquele caldo. E quando seus olhos estão abertos, simplesmente o pecado ele não vai te vencer. Porque aquele homem gritou, homem de Deus, a morte na panela. E aí quando você é um homem espiritual, 1 Coríntios está escrito assim, um homem que tem discernimento, está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, está escrito assim, ora, o homem natural compreende as coisas, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entender, porque ele se discerne espiritualmente. Aqui Paulo estava pregando. E Paulo veio falar àquele povo de Coríntios. Eu venho pregar, mas não com sabedoria humana, mas com a sabedoria de Cristo. Porque com a sabedoria humana, pode ser que eu me vangloriei. Pode ser que eu acho que fui eu que fiz alguma coisa. Mas com a sabedoria de Deus, não. Você vai saber que a honra é para Ele, que a glória é para Ele, que a exaltação é para Ele. E aqui Paulo simplesmente veio falar isso. Tenha discernimento. As coisas da carne, você não consegue, você só vai entender na carne. Mas quando tivermos o Espírito, vamos entender as coisas do Espírito. Então, discernimento. Aquele homem teve um discernimento. Simplesmente o pecado estava o veneno na panela, né? E ele logo gritou. Então temos que ter discernimento espiritual. E sabemos que as coisas da carne, você só vai compreender na carne. Mas a do Espírito, você compreenderá no Espírito. Continuando no verso 41, porém disse, trazeis, pois, farinha, e deitais na panela, e disse-lhe, tirais de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela mais. Eliseu, ele trouxe a solução para aquele problema. E a solução dos nossos problemas, aqui ele colocou farinha na panela. E aquele caldo ficou bom para comer. E trazendo uma simbologia, que tipo de caldo éramos nós, né? Mas o Espírito de Deus nos trouxe para perto. Foi tirando os espinhos. Foi curando as feridas. Foi tirando as mágoas. E hoje não que somos bons,
Mas hoje, aquilo que era caldo azedo, se tornou um caldo bom. Hoje, você olha com as pessoas com mais compaixão. Deus, ele veio ao mundo a primeira vez para nos ensinar o caminho da salvação. E a segunda vez, ele vem para buscar os justos. E ele vai vir e vai julgar toda a nação. E Filipenses diz que todo joelho se dobrará, todas as línguas confessará. Não é a língua do crente, não é a língua do católico, não é a língua do bandista, não é a língua de ninguém. É todas. Todas as línguas vão ter que confessar. Todos os joelhos vão se dobrar perante a graça do Pai. E todos, sem exceção, vai ter que confessar que Ele é Senhor, que Ele cura, que Ele tira os pecados, que Ele renova, que Ele restaura. E aí nós vamos ter o privilégio, irmãos. Já pensou você andar numa cidade de ouro? Você contemplar a graça de Deus face a face. Diz que vai ter um trono que emana água. Você vai poder beber dessa água pura e verdadeira. Que possamos ficar com essa palavra esta manhã, meus irmãos. Que havia um pecado na panela. Ou naquela panela havia veneno. E que a gente possamos entender e saber que quando estivermos e continuar firmado na palavra de Deus, não vai ter mal que te mate mais. Não vai ter mais nada que possa te livrar desse amor. Romanos diz: e quem poderá nos livrar desse amor? Nos separar desse amor? A morte? A vida? Os principados, as potestades desse mundo? Nada poderá separar nós desse amor, dessa graça e dessa misericórdia. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe.